Deus sempre cuida de nós, apesar de que, na maioria das vezes, nós nem percebemos isso. Marcos, no capítulo 16, no versículo 7, diz assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Observe o cuidado que nós temos aqui. Dizei a seus discípulos, mas e a Pedro? Observa um carinho especial aqui. Observe um cuidado aqui. Se nós olharmos ao ler isso aqui, é impossível não perceber um cuidado pessoal do Senhor com um dos seus filhos. E ele não é diferente comigo e com você. O cuidado pessoal, o carinho pessoal ainda continua. Se você voltar um pouquinho aí, abrir sua Bíblia no capítulo 16, versículo 7, se você voltar lá, um pouquinho antes, no capítulo 5, falando da ressurreição de Jesus, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidos e aterrorizados. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Aí agora ele dá essa mensagem. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Nós podíamos pensar, ele podia ter um carinho especial com outros discípulos também. Nós lembramos de João. João, ora, achava-se, João 13, 23, ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Nós podíamos pensar, por que não falou e é João? Por que não falou o nome de outro? Quais teriam sido as razões desse cuidado tão especial dizer a seus discípulos e a Pedro? Lucas, no capítulo 12, versículo 9, diz: Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Mateus, no capítulo 26, versículo 33, diz assim: Mas Pedro respondendo disse: Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Eu nunca. Justamente Pedro, ele se adiantou e já foi falando da sua fé, sabe, emocionado. Se atirou e disse: Eu nunca vou me escandalizar do Senhor. Respondeu-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. De modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos, mas Pedro foi na frente e disse: De modo nenhum eu vou negar o Senhor. Pedro também era rápido em reconhecer a sua posição. Em Lucas, no capítulo 5, versículo 8, vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Mas o Senhor, Ele nos prepara. É algo que todos nós poderemos testemunhar. Um dia, outros já podem dar esse testemunho. É o cuidado, o carinho que o Senhor tem conosco. Mateus 26, a partir do versículo 36, diz: Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse:
A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu pai, se é possível passar de mim este cálice, todavia, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Assim, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olhe, olhe Deus cuidando de Pedro. Cuidando de Pedro antes dos momentos mais tristes. Olha Deus dando amparo para ele. Não é a primeira vez. Será que Pedro ficava angustiado com isso? Será que ele ficava pensando, por que tanto carinho? Por que esse cuidado tão especial? E aí, de repente, um anjo fala, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Geralmente só depois que acontecem as coisas que nós olhamos para trás e vamos perceber o cuidado de Deus conosco. Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 66. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam perto: Esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles. Você é Galileu. Lucas também registra o fato. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. João, no capítulo 18, Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, então Pedro ficou esperando. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Nós temos que tomar muito cuidado com quem nós nos aquecemos próximo a uma fogueira. Porque às vezes no calor de diálogos, da conversa, na hora do aperto nós podemos repetir as mesmas atitudes de Pedro e negar a Jesus Cristo. Eu imagino que essa cena
a lembrança, a angústia do que falou, rondou a cabeça de Pedro. Mas novamente nós vamos lembrar de Marcos. Diante de tanta dor, do arrependimento, de coisas que você fez e agora não dá para consertar, coisas que você falou, mas agora não dá para serem retiradas as palavras. Mas aí vem a palavra de Jesus: mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um abraço. E a Pedro. Talvez se Pedro ouvisse: olha, estão chamando os discípulos. Ele: eu não vou. Eu não sou digno de segui-lo. Olha, estão chamando os discípulos. Eu não sou um discípulo. Eu tenho que ser esquecido. Eu neguei o meu Senhor. Ele me alertou. Ele orou. Ele pediu. E mesmo assim eu neguei. Olha, estão chamando os discípulos. Eu não faço parte destes mais, não. Eu não mereço estar perto do Senhor mais. De fato, eu não mereço. Mas o que eles ouviram foi: estão chamando os discípulos e a Pedro. Imagina, naquele momento, Pedro escutar o seu nome em destaque, Deus falando: a você, Pedro, eu estou cuidando de você ainda. Eu cuidei antes, eu cuidei durante, eu cuido agora, eu cuido de vocês. Chamei os discípulos, mas e a Pedro? Pedro recebeu um carinho especial por ter um peso grande sobre as suas costas. O peso das palavras que ele disse, das decisões que ele tomou, dos caminhos que ele resolveu seguir, das palavras que disse e das promessas feitas que não cumpriu. Ele tinha tudo para se afastar completamente e ficar longe. E não merecia, não se via merecedor. Mas o Senhor, com todo carinho: mas ide, dizei a seus discípulos. E o anjo disse: tem um recado especial aqui. Tem alguém que está muito triste por lá, provavelmente, porque tem, além dos discípulos, ele diz: e a Pedro, ele é um discípulo, mas eu quero chamá-lo em particular. Eu quero conversar com ele está sofrendo, ele está angustiado, ele está repensando e remoendo todas as decisões que tomou, todas as palavras que falou. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. O cuidado que Deus tem com Pedro é o mesmo que ele tem comigo, é o mesmo que ele tem com você. Nós muitas vezes, ou na maioria das vezes, só vamos perceber todo esse cuidado depois. Porque ao lermos essas passagens, nós vimos que Deus já estava cuidando desse momento da vida de Pedro. E Deus continuou cuidando da vida de Pedro. E Ele cuida da vida de cada um de nós.